Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E aí, como que vocês estão, gente? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pro caso de hoje, vai precisar de muito preparo psicológico. Então, se você não tá sentado, senta, porque esse é um daqueles casos difíceis da gente engolir. Vocês já vão entender do que eu tô falando, mas antes, se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e mostrando o meu dia a dia. E agora sim, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Lucy Li nasceu em 1995 na região de Shenzhen, na China, e era a mais velha dentre três irmãs gêmeas. Elas nasceram com pouca diferença de tempo entre uma e outra, e quando as meninas ainda eram bem pequenas, seus pais decidiram tentar novas oportunidades no Canadá e se estabeleceram na região de Toronto. Entretanto, as crianças ficaram sob os cuidados de familiares na China até completarem 7 anos de idade, e somente depois disso foram levadas para viver com seus pais no novo país. E quando a família estava totalmente reunida, os pais das meninas tiveram mais 2 filhos, totalizando uma grande família de 7 pessoas, enquanto o pai da Lucy abria sua própria autoescola para dar aulas de direção e regularizar as carteiras de motoristas de imigrantes chineses. A mãe da jovem, uma mulher chamada Winnie, se preparava para lançar uma empresa no mercado financeiro, que mais tarde se tornou uma referência no segmento. A senhora Winnie foi responsável pela fundação da Respon International, uma empresa de gestão de patrimônio que facilitava a transferência de dinheiro do exterior sem taxação e rapidamente se destacou no mercado que atuava. A mulher se tornou uma referência de sucesso e o seu caso foi estudado no curso de Finanças e Ciências Econômicas da Universidade de Toronto. A mulher ficou tão influente no mercado financeiro que foi fotografada ao lado do primeiro-ministro canadense em diversos eventos de prestígio. A verdade é que a senhora Winnie se tornou uma mulher influente, rica e muito respeitada. O único problema disso tudo foi que a mãe quase não via mais os seus filhos, e o pouco tempo que passava com eles era para fazer cobranças. Eles tinham que ser os melhores, os primeiros da turma, os mais estudiosos, os que falavam mais idiomas, os que entendiam mais de tecnologia, os que tocavam ao menos 2 instrumentos musicais e todas essas coisas. Afinal, eles eram filhos da poderosa Winnie e não poderiam decepcioná-la. Com apenas 13 anos, as gêmeas fundaram a Canada Youth Funding Association, um projeto voltado para ajudar jovens mulheres e crianças. A pressão para que as meninas se destacassem era constante, e com o tempo a Lucy começou a sentir que estava ficando para trás, que não se encaixava no modelo que a sua mãe esperava. Quando a Lucy estava com 14 para 15 anos de idade, a sua vida tomou um rumo inesperado quando ela conheceu um rapaz de 16 anos chamado Oliver Carafa, e rapidamente os dois se tornaram melhores amigos. O Oliver, pessoal, nasceu na Eslováquia, mas quando tinha apenas 8 anos, ele deixou sua terra natal e embarcou em uma nova aventura no Canadá. Ele era considerado um garoto problema, digamos assim, e tinha um comportamento meio rebelde, mas era totalmente inofensivo. É lógico que para os padrões exigidos pela mãe da Lucy, ele não servia para ser amigo da sua filha e nem para nada. Mas a verdade é que ele não causava sérios problemas para ninguém. Ele só era um pouco fora da casinha. Em pouco tempo de amizade, a Lucy e o Oliver começaram a se gostar de maneira diferente, e um lindo romance adolescente teve início. E assim como quase sempre acontece nos lindos romances adolescentes, ele acabou em poucos meses. O casal rapidamente percebeu que eles não foram feitos um para o outro e o namoro acabou ainda naquele ano. E com isso nós vamos avançar para o momento em que a Lucy terminou o ensino médio. Sob pressão da sua mãe, ela decidiu se inscrever no curso superior de administração de empresas e finança global. A verdade é que a senhora Winnie
já tinha escolhido o curso superior que cada uma das suas filhas iria fazer. E todos os cursos foram escolhidos a dedo, estrategicamente para que assim que se formassem, seus filhos cuidassem dos diferentes departamentos dentro da empresa que ela tinha fundado. A Lucy era muito inteligente e teve as melhores notas da universidade, se formando com louvor e começou uma pós-graduação logo na sequência. O problema é que após se formar, ela rapidamente começou a trabalhar com a sua mãe. E as pessoas a comparavam, não tinha como. Comparavam ela com a própria mãe, a pressionavam, ela tinha que repetir o sucesso da sua mãe, ela tinha que ser melhor que a sua mãe, e se não conseguisse, ela tinha que ao menos se igualar ali à sua mãe. E a Lucy rapidamente começou a se sentir sufocada com tudo isso, estressada e de saco cheio de ser avaliada o tempo todo. As meninas então conversaram com a matriarca da família e pediram um tempo. A senhora Winnie concordou em dar a elas um total de 24 meses, meio que de férias, como se fosse 2 anos sabáticos. Elas receberiam uma mesada mensal e poderiam fazer o que quisessem, um intercâmbio, viagens, qualquer coisa mesmo. Elas que escolheriam o que fariam nesse período. Com tanto tempo livre e dinheiro nas mãos, as gêmeas decidiram se aventurar no mundo das redes sociais. Elas começaram a atrair a atenção de algumas marcas que ofereciam publicidade paga. No meio disso tudo, uma das gêmeas, chamada Caitlyn, mergulhou no mundo das competições de beleza, se destacando em diversos concursos, como o Miss Canadá, onde ela ficou em segundo lugar. Ela até ganhou o título de Miss Toronto, aumentando com isso a visibilidade das meninas. Então agora nós chegamos no ano de 2019, quando elas estavam com 24 anos e realmente estavam tentando alavancar as suas carreiras de influenciadoras. E foi nesse momento que um velho conhecido ressurgiu, o Oliver Carafa. O reencontro aconteceu num momento em que o jovem, agora com 26 anos de idade, estava focado em se tornar modelo. O seu rosto já aparecia em diversos sites de agência de modelos do país, mas é necessário dizer que a vida do Oliver foi só ladeira abaixo. Depois que ele terminou o ensino médio, ele não fez muita coisa, tá? Quando ele estava com 19 anos, ele decidiu sair para beber com um amigo chamado David e uma outra amiga. A noite rapidamente se transformou em uma verdadeira maratona de bebidas e era evidente que após tanta bebedeira, ele não tinha a menor condição de dirigir. Mas ele decidiu dirigir. Ele pegou a direção do veículo mesmo estando totalmente embriagado. E o já esperado aconteceu, né, gente? O Oliver dirigia de forma irresponsável, acelerando sem controle e em um momento de pura imprudência, ele perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste de luz. Ele estava tão rápido que o carro quase foi partido ao meio e infelizmente o David, o seu amigo, morreu ali mesmo no local. A garota teve ferimentos gravíssimos, mas o Oliver, milagrosamente, saiu do acidente praticamente ileso, com ferimentos bem leves. Ele foi preso e os seus pais, que estavam morando na Eslováquia nessa altura, tiveram que pagar uma fiança. Em 2014, o Oliver foi condenado a 5 anos de prisão e a uma proibição de dirigir por 15 anos. Durante a sua estadia na prisão, o rapaz se meteu em várias encrencas, se envolvendo em atividades suspeitas e fazendo contatos perigosos. Finalmente, em 2019, o Oliver saiu da prisão determinado a recomeçar a sua vida. Ele decidiu se reconectar com pessoas do passado e, ao navegar pelo Instagram, descobriu que a Lucy, sua ex-namorada do colégio, agora era uma influenciadora famosa. Eles marcaram de se encontrar para conversar sobre as suas vidas e no segundo encontro a Lucy se mudou para a casa do Oliver. É claro que a mãe da jovem ficou horrorizada com essa rápida decisão e, como protesto, decidiu cortar o apoio financeiro que dava à sua filha. Evidentemente, isso deixou a Lucy em uma situação bem complicada, principalmente porque os ganhos como influenciadora eram divididos com as suas irmãs, então a situação não ficou nada boa para ela. Mas o Oliver garantiu que ela poderia ficar tranquila, porque ele estava ganhando um bom dinheiro e ele poderia ajudá-la. A verdade, gente, é que ele entrou de cabeça em diversos negócios duvidosos, incluindo exportação de carros e vendas de objetos não legalizados.
A Lucy se tornou sua motorista oficial, já que ele ainda estava com a proibição de dirigir. Eles estavam vivendo uma vida de luxo, mas com um futuro nada promissor, já que muitos suspeitavam que os seus negócios ilegais envolviam carros roubados. Mas eles não estavam nem aí para nada e até acabaram se casando. Após a lua de mel, o Oliver voltou para casa, determinado a expandir os seus negócios e fazer muito dinheiro. Foi então que ele cruzou o caminho de um outro homem chamado Tyler Pratt. O tal do Tyler, gente, ele cresceu em British Columbia e fazia parte de uma família grande e ele sonhava em ser empreendedor. Mais tarde, ele se casou e teve 2 filhos, além de administrar uma série de negócios, incluindo uma empresa de suplementos nutricionais. Mas nos bastidores daquelas empresas de fachada estava uma verdade bem perturbadora. O Tyler era um grande traficante de cocaína. Ele não era peixe pequeno não, viu, meus amigos? Ele era dos grandes, tipo assim, nível Pablo Escobar canadense. Ele comprava enormes quantidades daqueles produtos de outros países e os distribuía para os entregadores menores. Então, evidentemente, ele movimentava milhões de dólares. Com isso tudo, a gente pode facilmente concluir que o Tyler era barra pesada, né? Só que envolto a ele tinha muito luxo, muito dinheiro, então todo mundo meio que passava pano. Mas agora, gente, nós chegamos no ano de 2020. Nessa altura, o Tyler estava com 40 anos de idade e tinha acabado de se divorciar. E foi quando ele conheceu uma mulher na casa dos 30 anos de idade chamada Jordan Romano, que era uma canadense natural da região de Ontário. Eles se conheceram em uma danceteria onde ela trabalhava como dançarina e em poucos minutos ganhou o coração do homem. Ele decidiu tirá-la daquele ambiente e prometeu bancar todos os luxos da mulher e proporcionar a ela a melhor vida que ela poderia desejar, incluindo carros caríssimos e luxuosos, férias com destinos paradisíacos, restaurantes chiques e roupas de grife. O Tyler estava mesmo apaixonado e decidiu que queria se casar com aquela mulher e começar uma nova vida. Inclusive, ele cogitava deixar para trás o mundo dos entorpecentes. Ele queria abandonar aquela vida e construir uma família com a Jordine, o novo grande amor da sua vida. Ele era apaixonado por aquela mulher. Em julho de 2020, o Tyler começou a buscar oportunidades de negócios legítimos e foi nessa altura que um amigo mencionou o nome de um tal de Oliver. E com isso, o Tyler decidiu marcar um jantar para discutir possíveis investimentos. O Oliver era um grande vendedor, minha gente. Ele falava sem parar sobre seu sucesso e suas diversas empreitadas. Ele se gabava de seus negócios e sempre os defendia, dizendo que eram legítimos, todos com as documentações corretas e seguindo as leis vigentes no país. O Tyler ficou super impressionado e ansioso e não conseguiu pensar 2 vezes quando o Oliver lhe fez uma proposta tentadora: investir em uma de suas ideias de negócios. O Tyler concordou em investir cerca de $200.000 em uma ideia do Oliver, que eles nem sabiam ainda qual era. O Oliver ficou encarregado de pensar em alguma nova oportunidade. O rapaz então entrou em contato com seu novo sócio, anunciando que teve uma grande ideia: trazer garotas da Europa Oriental e vendê-las para donos de grandes boates e danceterias no Canadá. Aquela, gente, era uma proposta totalmente ilegal e o Tyler a recusou automaticamente, porque, como sabemos, ele estava, na verdade, querendo sair fora desse mundo das coisas erradas. De repente, o Oliver decidiu que abriria um negócio de vendas de EPIs, que, para quem nunca ouviu falar, são equipamentos de proteção individual. Como estava acontecendo a pandemia nessa época, o mundo todo estava precisando de um grande estoque de máscaras, óculos, aventais e todas essas coisas. A verdade é que o Oliver queria lucrar em cima da pandemia comprando EPIs a preços baixos e revendendo os materiais a preços exorbitantes para empresas de todo o mundo. O Tyler, claro, amou a ideia e começou a investir nessa suposta empresa de EPIs. Com o tempo, as coisas pareciam estar indo bem e o Tyler achou que tinha encontrado um novo melhor amigo e sócio nos negócios. A Jordine e a Lucy também começaram a se dar bem e os 4 se tornaram amigos super próximos. Os 4 estavam sempre juntos, fazendo jantares e até pensando em viajar para a Europa.
O Oliver contava que as vendas estavam bombando e que eles estavam vendendo caminhões de EPIs. E foi então que ele anunciou que precisava de mais dinheiro para expandir o negócio. O Tyler, esperançoso, decidiu investir mais $500 mil no suposto negócio de sucesso. Curiosamente, não havia nenhum contrato formal e ninguém sabia ao certo para onde estava indo todo esse dinheiro. Até a própria Lucy não fazia ideia do que ele estava aprontando. E como vocês já devem estar imaginando, porque é meio implícito, depois do segundo aporte de $500 mil, as coisas foram só ladeira abaixo. Passadas algumas semanas, o Tyler começou a desconfiar e se questionar para onde tinha ido seu dinheiro. O Oliver, é claro, começou a inventar desculpas, dizendo principalmente que estava vendendo boa parte do material na Europa e por isso estava sendo difícil trazer o dinheiro de volta para o Canadá. Para tranquilizar o sócio investidor, ele mostrou uns extratos bancários de contas na Europa. Uma delas tinha um saldo líquido de quase 12 milhões de euros e ele disse que 3 milhões pertenciam ao Tyler. Mas é óbvio que aquele extrato era falso e ninguém sabia onde estava o dinheiro do Tyler. A situação começou a desmoronar quando o Tyler começou a perguntar novamente sobre o seu investimento e o Oliver, em pânico, decidiu envolver a Lucy pela primeira vez. Ele contou que não tinha a grana, que precisava de tempo e pediu ajuda, e então a Lucy resolveu preencher um cheque para o Tyler no valor de $1,5 milhão. Ela esclareceu que a grana sairia da conta da sua mãe e que a senhora Winnie nem ia perceber nada se esse valor sumisse, porque ela era muito rica. Mas o plano não deu certo, porque o gerente da conta pessoal da senhora Winnie impediu que o cheque fosse descontado, exigindo uma explicação do porquê somente a Lucy assinou aquele cheque. Ele queria saber por que a senhora Winnie não tinha assinado também. Então a Lucy entrou em pânico e falou para o gerente deixar para lá, que ela ia conversar com a mãe e ele poderia recusar o pagamento do cheque. Então a Lucy começou a pensar num jeito de sair dessa enrascada e ganhar mais tempo. E foi então que ela decidiu que a melhor saída era uma fraude no seguro de vida. Como ela já tinha trabalhado com seguro de vida na empresa da sua mãe, ela convenceu o Tyler de que poderia vender a ele uma pólice de seguro de vida de $1,5 milhão através da empresa da mãe dela. O golpe consistia nele pagar um valor altíssimo na suposta apólice que permitiria que o patrimônio dele na Europa fosse transferido para o Canadá sem pagar impostos. Basicamente, ela disse ao Tyler que se ele pagasse por aquela apólice, o dinheiro dele seria transferido para sua conta no Canadá em poucos meses e ele nem iria pagar imposto daquele valor por conta dos acordos comerciais entre o Canadá e a União Europeia. Mas o que o Tyler não sabia é que não tinha dinheiro nenhum na Europa, então na verdade ele transferiu um dinheirão para a Lucy com a promessa de que seria feito o tal seguro, mas ela simplesmente enfiou o dinheiro no bolso e ficou bem quietinha. Nas próximas semanas, o casal Oliver e Lucy continuaram a enrolar o Tyler de todas as formas possíveis. E com isso nós chegamos em 2021. O Tyler então enviou um aviso ao Oliver. Se ele não visse nenhum retorno do seu investimento até o dia 1º de março de 2021, haveria um grande problema. Decididos a encerrar essa situação de uma vez por todas, o Oliver e a Lucy arquitetaram um plano sinistro. No dia 28 de fevereiro de 2021, apenas um dia antes do prazo do Tyler, eles convidaram o Tyler e a Georgine para uma reunião de negócios. O Oliver alegou que tinha uma nova ideia de empreendimento, mas era tudo uma grande mentira. Não havia reunião e nem plano de negócios. O Oliver estava apenas atraindo o Tyler para um galpão com uma intenção muito mais sombria. Naquele mesmo dia, o Oliver tinha comprado um carro em dinheiro e com documentos falsos, fazendo com que a compra não pudesse ser rastreada até o comprador. Ele e a Lucy também pediram um chip de celular emprestado para uma amiga, alegando que era para o trabalho. A amiga ficou confusa, mas acabou cedendo. Então, no dia 28 de fevereiro de 2021, usando o chip que tinha ganhado
da tal amiga, o Oliver enviou uma mensagem ao Tyler pelo aplicativo de mensagens criptografadas, dizendo que estavam chegando no galpão, o local do encontro de negócios. Chegando lá, o Oliver e a Lucy se esconderam na parte de trás da propriedade, longe de qualquer testemunha, enquanto a Lucy usava uma peruca loira como disfarce só para garantir que não seriam identificados mesmo que fossem vistos. Não muito tempo depois, o Tyler e a Georgine chegaram ao local de encontro e o Tyler desceu da sua Land Rover. O casal Oliver e Lucy então saíram do esconderijo e o Oliver apontou uma arma para o carro onde estava a Georgine, que estava inclusive grávida de quase 4 meses, e eles sabiam disso, que é bizarro. 3 disparos foram feitos e atingiram a mulher no coração, fazendo ela cair para trás desacordada. O Tyler, em choque com aquela cena, mal teve tempo de reagir antes que o Oliver virasse a arma para ele e começasse a disparar. O homem caiu, perdendo a sua vida instantaneamente em uma chuva de balas. Após o ataque, o Oliver e a Lucy arrastaram o corpo da Georgine para fora da Land Rover e fugiram do local, levando o veículo para um amigo desmontar e vender as peças, se livrando de qualquer ligação com o crime. Em seguida, eles levaram o próprio carro que o Oliver tinha comprado em dinheiro para ser desmanchado também, fazendo assim com que nenhuma conexão fosse criada. Depois disso, eles pegaram um táxi de volta para casa, usando as escadas para evitar as câmeras de segurança. Eles achavam que eles estavam sendo muito espertos e que o plano deles era brilhante. E eu confesso que eu até achei o plano deles bem elaborado. No entanto, algo inacreditável estava acontecendo no galpão. Por volta das 19 horas e 20 minutos, quase uma hora depois dos disparos, um motorista que passava viu uma mulher caída no chão. E como a gente sabe, era a Georgine. Inacreditavelmente, mesmo após ter sido atingida no coração, ela ainda estava viva, lutando pela vida e pedindo ajuda. Os serviços de emergência chegaram rapidamente e a levaram ao hospital. Ela foi levada diretamente para a cirurgia e passou os próximos dias em coma. Enquanto isso, a polícia iniciava uma investigação de homicídio sem saber quem eram os responsáveis pelos crimes. Enquanto tudo isso acontecia, o Oliver e a Lucy estavam em casa, assistindo as notícias sobre o tiroteio e se achando os mais espertos do mundo. Porém, a reportagem mencionou um sobrevivente que estava em coma, mas que provavelmente acordaria porque estava fora de perigo. E aí, gente, eles gelaram. O pânico tomou conta do Oliver e da Lucy ao perceberem que a Georgine sobreviveria e iria identificá-los. Eles decidiram então fugir do país, comprando uma passagem para Praga, capital da República Tcheca, onde eles se esconderam em um Airbnb por alguns dias, antes de seguir para a casa dos pais do Oliver na Eslováquia. Enquanto isso, a polícia se empenhava em descobrir quem havia cometido o crime. Eles analisaram dados de torres de celular e conseguiram rastrear um chip que a Lucy havia pegado emprestado de uma amiga que estava presente na cena do crime. No caso, o chip, tá, gente? Não a amiga. A polícia encontrou a tal amiga, a prendeu e ela rapidamente protestou, alegando que a sua amiga Lucy tinha pedido aquele chip emprestado. Agora os investigadores tinham os nomes da Lucy e do Oliver. Eles foram até as câmeras de segurança e flagraram o casal fugindo de casa em direção ao aeroporto. A polícia conseguiu um mandado de buscas e encontrou as roupas da Lucy com manchas vermelhas, a peruca loira, documentos relacionados a meio que um esquema de seguro de vida e as chaves do veículo. As evidências contra o casal só aumentavam. No meio disso tudo, a Georgine finalmente acordou do seu coma e recebeu a triste notícia que o seu marido estava sem vida e ela tinha perdido seu bebê. Quando a polícia questionou sobre o que ela lembrava, ela contou sobre o encontro com a Lucy e o Oliver no galpão, e então a polícia tinha certeza de que o casal estava envolvido na morte do Tyler, e em poucas horas um mandado de prisão foi emitido. Um mandado de prisão internacional e a Interpol foi acionada. Nessa confusão toda, o casal Oliver e Lucy decidiram se esconder na Eslováquia e foi quando a Lucy recebeu uma ligação de uma das suas irmãs
dizendo que ela estava sendo procurada por assassinato. A mãe da mulher foi a público rapidamente contestando as autoridades. Ela não aceitava de jeito nenhum que a sua filha fosse uma criminosa e muito menos uma homicida. Afinal de contas, como que a filha da poderosa Winnie seria uma criminosa? Somente quando teve acesso ao processo com o auxílio de um advogado que a senhora Winnie compreendeu a gravidade da situação e fez um apelo para que a sua filha se entregasse, voltasse para o Canadá e não fizesse a sua família passar mais vergonha. O Oliver e a Lucy sabiam que as autoridades estavam a caminho e eles precisavam agir rápido. E foi quando o pai do rapaz, preocupado com o destino do seu filho, pagou uns homens suspeitos para darem identidades novas e ajudassem os dois a deixarem o país. Com isso, a Lucy se tornou uma mulher filipina e o Oliver recebeu o nome de Jacob, e os dois receberam ajuda para entrar na Hungria com seus documentos falsos. Os próximos 2 meses foram de pura tensão, mas eles estavam se divertindo, achando que estavam seguros e até gostando daquela adrenalina de fugir da polícia. A Lucy ficou entediada com a vida que os dois estavam levando e decidiu que queria voltar para o Canadá para dar uma agitada. No meio disso tudo, eles voltaram a circular livremente pelas ruas, onde rapidamente foram reconhecidos e presos, dando início a um extenso processo de extradição. Durante a prisão, o Oliver não parava de falar, alegando que era tudo uma conspiração contra ele e que não se sentia seguro para voltar para o Canadá. Já a Lucy, depois de alguns dias na prisão húngara, começou a reclamar da comida, do conforto e até dos banheiros, e em poucos dias ela abriu mão do processo de extradição e decidiu que voltaria para o Canadá, voluntariamente mesmo, mas ficou horrorizada ao saber que o seu voo seria na classe econômica. Imagina, ela era milionária, a mãe dela era riquíssima, como que ela iria de econômica, né? Ela ficou muito brava mesmo e queria saber o porquê sua mãe não poderia pagar um jato particular. E foi nesse momento que as mídias divulgaram que a Lucy nunca tinha viajado na classe econômica e estava revoltada com essa situação. Mas não tinha muito o que fazer, então lá foi ela, né, gente? Na econômica mesmo e ainda escoltada, porque ela era, né, uma criminosa. Assim que desembarcou, ela foi encaminhada para a delegacia, onde os policiais queriam ouvir a sua versão da história. Mas a Lucy se negou a falar, explicando que seus advogados e sua mãe a aconselharam a manter silêncio. Ela só abriu a boca para tentar se desvincular da situação, alegando que o Oliver foi o único responsável pela tragédia que aconteceu. De maneira surpreendente, a Lucy conseguiu ser liberada sob fiança, um valor impressionante de 3 milhões de dólares que a sua mãe pagou na hora. Enquanto isso, o Oliver foi extraditado de volta ao Canadá e não teve a mesma sorte. Ele ficou preso por 2 longos anos aguardando o julgamento. Durante esse tempo, a Lucy, que estava livre sob fiança, acabou quebrando suas próprias condições. Ela foi pega em uma festa e em contato com pessoas que não deveria, e por isso foi parar na cadeia também. Finalmente, em abril de 2024, o caso foi a julgamento e durou um pouco mais de um mês. O Oliver e a Lucy pensaram que tinham cometido o crime perfeito, mas a quantidade de provas era assustadora e a promotoria desmantelou as esperanças dos dois. Os promotores deixaram claro e demonstraram como o Oliver tinha enganado o Tyler e lhe causado um rombo financeiro. As evidências incluíam filmagens de câmeras de segurança, DNA e até balas encontradas na cena do crime. Os promotores também detalharam como a Lucy estava envolvida em cada passo dessa trama. A Jordine também sentou no banco das testemunhas e deu detalhes sobre o dia do ataque. A defesa do Oliver decidiu que ele não iria se pronunciar, mas a Lucy, por sua vez, estava decidida a fazer um teatro no tribunal. Ela passou o tempo todo tentando convencer o tribunal do júri de uma história mirabolante, alegando que não tinha ideia do que estava acontecendo e jogou toda a culpa no seu marido. Durante o seu depoimento, a Lucy mencionou que o Oliver a traía frequentemente e que ela não confiava nele nem um pouco. Sobre a peruca loira, ela alegou que usava o acessório apenas para agradar o marido e tentar evitar a sua infidelidade matrimonial, porque ele gostava de loiras. Os promotores, no entanto, apresentaram as filmagens da Lucy no dia do crime,
claramente tentando esconder o rosto das câmeras. E eles apresentaram também provas de que foi ela mesma quem pediu um chip de celular emprestado a uma amiga para que as suas movimentações não fossem rastreadas. A Lucy tentou apresentar um álibi dizendo que estava com a família na noite do crime, mas ninguém conseguiu confirmar essa história. Quando questionada sobre a sua fuga pela Europa, ela alegou que o Oliver a convenceu de que os dois estavam em perigo. No fim das contas, as historinhas dela não convenceram ninguém e o tribunal do júri considerou tanto a Lucy quanto o Oliver culpados de todos os crimes contra eles. Ambos foram sentenciados à pena de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Após o julgamento, a sociedade canadense ficou dividida sobre como retratar o Tyler, que tinha sido a vítima desse crime. Alguns o criticaram por se meter com entorpecentes, mas a família veio a público depois do julgamento afirmando que o Tyler era um bom homem, que estava tentando abandonar as coisas erradas e que nunca foi violento, além de ser um pai presente e dedicado a seus filhos, que ele teve em seu primeiro casamento. A senhora Winnie foi procurada pelas mídias para comentar o caso, mas sob orientação dos seus conselheiros pessoais, ela optou por não dar nenhuma entrevista sobre o destino da sua filha e não fez nenhuma declaração. Eu penso que a Lucy basicamente ganhou na loteria da maternidade, porque ela teve ali pais, né, que tinham toda uma estrutura financeira, ela podia ter tido tudo na sua vida da forma mais fácil, trabalhando com a mãe, se dedicando, crescendo por conta própria, mas ela acabou indo para o lado errado e o seu fim foi o pior possível. Eu tenho certeza que tudo poderia ter sido diferente para ela. Já o Oliver eu não sei, né, gente? Pelo jeito ele sempre foi envolvido com coisas erradas, e talvez o destino dele, cedo ou tarde, seria a prisão mesmo, por um motivo ou por outro. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo grande pra todos vocês e até o próximo vídeo.